Red Star é um dos feiticeiros reencarnados para o jogo do Abate. Ele é um personagem que os fãs preferem muito, às vezes, ignorar, e outros veem a presença dele no mangá tão insignificante a ponto de não se lembrarem dele, já que a passagem dele foi bem curta e ele marcou uma luta contra o Megumi. Basicamente, muitos acreditam que a sua passagem no mangá foi apenas para demonstrar a evolução que o Megumi teve tanto com sua expansão de domínio quanto suas habilidades com as 10 sombras. E é por isso que eu venho aqui mostrar um pouco desse personagem, para que vocês vejam que ele não era apenas uma escada para a evolução do Megumin. Ele era um personagem com algo a mais. Ele tinha um propósito. Mas antes de falar formalmente sobre ele, eu vou me apresentar a vocês. Oi, eu sou o Deukai, e hoje eu trago para vocês um vídeo de um personagem de Jujutsu. Um personagem um tanto quanto esquecível pelo lado do fandom, já que ele não teve muito destaque, e não era um personagem tão carismático. Mas mesmo assim, mesmo ele não tendo tantos holofotes, eu quis trazer e mostrar um pouco dele para vocês. Então espero que vocês gostem do vídeo, e se gostarem, espero que deixem seu like, comentem, compartilhem, chame seus amigos para acessar o canal e bora pro vídeo. Vamos começar falando um pouco sobre a sua habilidade. A habilidade do Red Star é a recriação contratual. No caso, ele pode queimar recibos ou até mesmo contratos com sua energia amaldiçoada, e assim recriando o que estava escrito nela. E essa habilidade pode variar de diversas formas, podendo ser tanto utensílios domésticos como panelas, facas, colheres, garfos, ou até coisas maiores como transportes e prédios, o que torna essa habilidade extremamente versátil, já que ela pode ser tanto usada em combates, como também em meio de fuga. No início, quando vemos essa habilidade, é normal pensar que é uma habilidade fraca, só que bem pelo contrário, é uma habilidade extremamente poderosa, que na mão de alguém que é realmente inteligente, sabe bolar planos, é analista e é bem estrategista, vai poder usar ela a fundo o seu verdadeiro potencial. É uma habilidade que condiz com a personalidade do Red Star, que é alguém realmente analista e gosta de traçar planos para prender e eliminar seus oponentes. A sua outra habilidade é a Cesta de Vimioka, que é uma habilidade que precede o domínio simples. O intuito dessa habilidade é ser um counter de uma expansão de domínio. Essa habilidade ela restringe a barreira do usuário da expansão e também tira o acerto garantido da habilidade. De forma geral, as habilidades do Red Star são bem acima da média. Ele é um bom combatente físico, bem ágil, e sua capacidade de manipular energia amaldiçoada também é bem elevada. Em combates físicos, ele chegou a se mostrar superior até mesmo ao Fushiguro, o que para alguns não deve parecer um grande feito, mas nessa época do jogo do abate, o Fushiguro já estava bem mais poderoso que o normal. Ele já estava beirando ao feiticeiro de nível grau 1, ou até mesmo já está superando esse nível. O Red Star é tão hábil com suas habilidades e se mostra tão confiante, que até outros feiticeiros que foram reencarnados buscaram fazer grupo com ele, porque eles não acreditam que ele vai perder uma batalha assim tão fácil. Eles veem nele um real potencial de ganhar o jogo do abate, ou de pelo menos sobreviver até o final. Todos os aliados dele confiam fielmente em suas habilidades, confiam a ponto de nem se preocuparem muito com a aparência dele. Ele é um homem alto, musculoso, que provavelmente tinge o cabelo de loiro, já que a sobrancelha e o cavanhaque dele são pretos. Ele veste apenas uma cueca, e tudo em volta dele não é uma roupa casual, são apenas recibos que ele usa na sua habilidade. Ele prefere lutar dessa forma mais livre, usando apenas a cueca ele consegue se mover de uma forma bem mais flexível, e tendo os seus recibos em volta do seu corpo, torna a habilidade dele muito mais prática, muito mais fácil de ser usada. Ele é um personagem bem inteligente, ele gosta de usar a astúcia dele em batalhas, ele gosta de bolar estratégias para quebrar seus oponentes. E uma dessas estratégias ele usa a Remy, uma das pessoas que estão ao seu lado, usa ela para atrair pessoas onde ele possa eliminá-las e conseguir seus pontos. E foi com essa estratégia que ele conseguiu fazer uma emboscada para o Fushiguro. O grande intelecto do Red é sua verdadeira arma. E é por conta dele que ele começou a analisar o jogo do abate e descobriu o real propósito daquele jogo. E percebeu que o Kenjaku pretendia jogar uma bomba metafórica no meio do evento, assim que restasse apenas os mais fortes. E é por isso que ele bolou essa estratégia, de reunir jogadores mais fortes ao lado dele. Quando ele atraía um fraco, ele eliminava e pegava os pontos dele. E quando ele encontrava um forte e analisava a habilidade dele, ele os recrutava. E é isso que ele queria fazer com o Fushiguro, já que quando a Remy encontrou ele, ele já analisou bem as habilidades do Fushiguro e percebeu que ela era realmente forte. Ele viu a presença dos Shikigamis do Fushiguro e já deduziu qual era o tipo de habilidade que ele tinha, até mesmo qual o tipo de combate que ele preferia. E é claro que o Fushiguro nega a aliança a eles. O Fushiguro só estava ali procurando informações sobre o Higuruma, que é um feiticeiro que possui 100 pontos no jogo, e ele está atrás desses pontos para conseguir colocar uma regra no jogo do abate para poder salvar sua irmã. E no caso do Fushiguro negar a aliança a eles, o Red Star já estava bem preparado para o combate. E na hora que a aliança fracassa e o Fushiguro manda o Kon atacar o Red Star, ele se surpreende, até porque o Red Star conseguiu ter reação à velocidade do Kon e perfurou a boca dele.
Ele poderia até ter se esquivado do ataque do Kon, mas ele preferiu por se defender para ver o nível das habilidades do Fushiguro. Ele sempre fica preparado para o combate. O Red Star fica bem atento do que pode acontecer e do que pode ser feito contra o oponente. Ele sempre deixa ali ao lado seus aliados à espreita, para caso acontecesse alguma coisa, ele iniciar um ataque em seguida. O Fushiguro até questiona sobre a relação dele com a Remy, como ele não parece se preocupar tanto com ela de acabar machucando ela em um desses ataques, dessa estratégia que ele tá montando. E ele abertamente fala que nunca iria machucar ela nem nada. O que acontece é que o Red Star é extremamente mentiroso. Ele é bom de lábia, ele sabe seduzir todos com sua voz, ele sabe muito bem como manipulá-los com suas falas. Ele engana qualquer um, ele é o mestre da mentira. Pro Red Star, seus aliados não são nada além que ferramentas. Ele nunca viu neles algo sentimental, ele nunca deu valor sentimental a eles. Ele sabe sim valorizar seus aliados, ele sabe que cada um deles é forte, cada um deles tem um talento, mas ele não consegue ter apreço por eles. Caso um deles seja derrotado, ele não vai se irritar, ele não vai ficar furioso, como aconteceu com o Hanezuki. O Hanezuki foi derrotado pelo Fushiguro e tudo que o Red Star fez foi tentar ir pra cima do Fushiguro para recuperar os pontos que ele havia perdido. Ele sabe que seus aliados são peças importantes, mas mesmo assim ele não pensa duas vezes em sacrificar um deles caso isso for levar ele à vitória. Para ele tudo que importa é a vitória em um combate. Ele sempre almejou lutar até o fim, dando o máximo de si. Nós não sabemos de qual período que ele veio, mas dada a sua habilidade, é muito provável que ele venha de um período um tanto quanto recente, onde as habilidades de Jujutsus e os feiticeiros não eram tão poderosos, e é por isso que ele busca alguém forte para poder lutar. Mas agora vamos falar um pouco de sua luta com o Fushiguro. Na luta, ele se mostrou bem à frente do Fushiguro, tanto em habilidades físicas quanto mentais. Ele se demonstrou bem hábil em combate corpo a corpo, superando o Fushiguro em artes marciais de uma forma bem fácil. O Fushiguro até fica surpreso, já que ele não parecia ser tão hábil fisicamente, já que ele fica todo escondido com aquele seu Donkai. A luta mesmo começou com um ataque kamikaze. Ele fez um dos seus aliados atacarem o Fushiguro usando sua técnica amaldiçoada que faz seu corpo explodir. Essa técnica acaba não funcionando muito bem, mas acaba deixando o Fushiguro machucado. Ele faz isso daí porque ele conseguiu já deduzir a habilidade do Fushiguro com as 10 sombras. E sabendo disso, ele tem quase certeza que o Fushiguro tem uma sombra capaz de manipular água, que é o elefante máximo. E é por isso que ele vai tomar total cuidado, porque água é sua maior fraqueza. E caso qualquer ataque de água acabe pegando nele, ele não vai conseguir lutar usando seu feitiço. Red Star luta constantemente mentindo. Ele vai tentando enganar seu oponente pouco a pouco, para revelar todos os segredos de suas técnicas, para poder destruí-lo de uma só vez. Ele vai enganando o Fushiguro, chegando até a mencionar que nenhum dos dois possui um ataque capaz de acabar com a luta de uma só vez. E logo em seguida ele manda 2 caminhões em cima do jovem Zenin, para mostrar o quão manipulador esse personagem é. Só que essa capacidade dele de enganar e de manipular acaba também sendo sua grande fraqueza, já que ele determina tudo que ele analisa como perfeito. Ele desde o início analisou as habilidades das 10 sombras e já deduziu que o Kon era a sombra mais ofensiva e defensiva do Fushiguro. O principal erro dele foi nunca ter cogitado que a sua análise poderia ter alguma falha. Ele nunca cogitou que o jovem Fushiguro poderia ter alguma expansão de domínio. E no momento ele pensou que o feiticeiro fosse daquele nível. Ele o julgou sim como alguém com potencial, mas alguém que não era forte o suficiente, alguém que era inexperiente. E de certa forma ele está certo, já que a expansão de domínio do Fushiguro não é com expansão completa. Mas ele também, ao ver a expansão de domínio, se surpreende, achando que ela é completa. Ele julga como completa. E no seu erro de análise, ele tenta usar sua cesta de Vimioka para impedir o acerto garantido, o que falha, já que a expansão que é incompleta não tem seu acerto garantido. Tudo que ela faz é ir ampliar a habilidade das 10 sombras em 120%. Ao perceber que a sua cesta de Vimioka não está tendo o efeito que ele esperava, que na verdade as 10 sombras não possuíam um acerto garantido, ele muda sua estratégia, ele começa a analisar a própria expansão do Fushiguro, e ele percebe algo. Nessa expansão existe um limite a qual o Fushiguro pode armazenar e liberar dentro das sombras. Existe um peso imposto. Se o peso está dentro do acordo do que o Fushiguro pode armazenar, ele não vai sentir nada sobre suas costas. Ele não vai sentir peso nenhum. Mas agora, se extrapolar o limite do qual ele pode armazenar, todo esse peso vai recair sobre ele. E o Red Star consegue perceber isso. E é nessa que ele tenta contra-atacar a expansão de domínio, jogando 2 carros sobre o Fushiguro, o que acaba colocando todo esse peso sobre as costas do jovem Zenin. E o Fushiguro até tenta contra-atacar invocando seu elefante máximo nas costas do Red Star, que surpreendentemente ele consegue se manter firme levantando o peso daquele elefante.
Mesmo sob todo aquele peso, Red usou sua mentalidade tática para visualizar um cenário onde ele poderia vencer. Ele elaborou um plano improvisado para entrar na sombra voluntariamente, mas ele conseguiu avaliar os riscos e perceber que isso poderia facilmente se voltar contra ele. Depois que o peso o forçou a cair na sombra, Red começou a se salvar com seu raciocínio rápido. Ele ordenou que um dos carros que ele lançou trouxesse ele de volta à superfície, e então ele lançou seu trunfo, uma pequena casa através de seus recibos. E é por conta disso que veio a sua derrota. Ele imaginou que o Fushiguro não conseguiria desviar desse ataque, e acontece bem o contrário, o Fushiguro desvia. E bem pior, o Kon, a sombra que ele deduziu que não poderia mais participar, que depois de receber aquele golpe dele, ou teria ficado fora de combate ou teria sido destruída, acabou aparecendo. Aqueles danos foi apenas superficial para a sombra. E ela acaba atingindo o Red Star com um golpe, que no final não se demonstrou abalado, não se demonstrou triste. Ele ficou até feliz de poder ter lutado até o final usando todas as suas habilidades. Ele admitiu no final que a sua derrota foi devido a ter subestimado o Fushiguro desde o início, que ele deveria ter analisado bem o jovem, já que mesmo ele não tendo muita idade, muita experiência, ele tinha um potencial extremo, e dado esse potencial ele poderia ter muitas mais habilidades ocultas. E ele parabeniza o Fushiguro por ter conseguido enganá-lo, deixando o Kon escondido, fazendo ele acreditar que o Kon havia sido derrotado no início da luta deles, e guardando a sombra até o final para poder eliminá-lo de vez. E é ali que o feiticeiro tem o seu fim. Ele morre sorrindo, ele não se lamenta por ter sido derrotado, ele até agradece por ter tido uma boa luta. Red Star é um feiticeiro bem analista, ele é bem inteligente, ele luta através de suas estratégias. Mesmo que ele não seja nível especial como outros feiticeiros de outras colônias, ele se mostrou forte o suficiente para poder estar ali, para poder permanecer ali. Que mesmo que ele não tivesse a força de um nível especial, ele poderia participar do jogo do abate através de sua inteligência, através de suas táticas de combate. Mesmo que o fandom não dê muito destaque a ele, apenas o ignore, porque ele só teve o destaque em uma luta, ele se mostrou sim ser um bom personagem. Que mesmo com a personalidade dele sendo tanto quanto asquerosa, ele tinha um objetivo. Ele queria sim ter uma luta digna, uma luta decente. Ele queria se mostrar verdadeiramente forte. Bom, mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ativar o sininho, deixar seu like, se inscrever no canal. E é isso, galera. Valeu, falou e fui!